A questãozinha 89 é uma questão teórica, né, da prova da especialista sobre dinâmica, forças, né? A dinâmica é uma parte da física que estuda os movimentos, blá, 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 blá. Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que é correta. Letra A. O peso e a massa são grandezas vetoriais. Não, o peso é uma força e, portanto, é vetorial, mas a massa é uma grandeza escalar, né? Então a letra A está falsa. A letra B fala, a massa de um corpo é a força com que a Terra o atrai. Isso aí seria o peso, né? E não a massa. Por isso que a letra B está falsa. Vamos ver a letra D de dado? O que é que ele diz na D? Depois eu volto para C. A D disse, caso fosse utilizado um aparelho para medir o peso de um mesmo corpo na Terra e na Lua, eu vou medir o mesmo peso. Tu acha que tu pesa o mesmo tanto se tu estiver na Terra ou se tu estiver na Lua em cima de uma balança? Claro que não, né? A massa da pessoa é a mesma em qualquer planeta, mas o peso muda porque a gravidade de cada planeta tem a sua própria gravidade, né? Até a Lua, que não é um planeta, que na verdade é um satélite, né? Tem a sua própria gravidade, né? Por isso que a letra D está falsa. As massas seriam as mesmas, mas os pesos são diferentes, porque o peso muda de um planeta para o outro, né? A letra C fala o seguinte, ó, no topo de uma montanha você pesará menos do que se você estiver ao nível do mar. Normalmente a gente considera que o campo gravitacional da Terra é uniforme, né? E portanto o peso de um objeto, ó, ali em cima ou aqui embaixo, a gente considera que o peso é o mesmo, né? Porque a gente despreza a variação da intensidade do campo gravitacional, né? Mas professor, mas na verdade a gravidade varia com a altura ou não? Rapaz, na verdade, ó, ela varia. Porque o campo gravitacional, ó, na verdade, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. A gravidade, né? Ele é calculado por essa expressão aqui. Por exemplo, se você tiver a Terra com um raio R e você tiver aqui uma montanha, né, com uma altura H, eu quero saber quanto é que vale o campo gravitacional no topo dessa montanha, Renato Brito. Aí a conta teria que ser essa, ó. G, a massa da Terra, sobre R mais H. Então eu percebo, professor, que quanto maior for esse H, ó, quanto maior for essa altura, o campo gravitacional, Renato Brito, realmente vai ficando cada vez mais fraco? Vai. Isso é perceptível, professor? Rapaz, para nós, assim, para a gente perceber que está mais leve, não, né? Mas se você colocar um pêndulo simples aqui embaixo ou lá em cima, ele vai atrasar, né, alguns segundos em um mês, né? Você vai perceber assim ao longo de um mês, né? O que eu quero que você entenda? O raio da Terra, ele é 6.400 quilômetros. Então, cara, se o raio da Terra é 6.400 quilômetros, para que essa mudança da gravidade com a altura seja realmente perceptível, essa altura tem que ser da mesma, né? Tem que ser pelo menos parecido com o valor próximo de 6.400 quilômetros. Professor, se eu subir só uma altura de 10 metros? Cara, se tu subir só uma altura de 10 metros, que diferença faz? Dividir por 6.400, que na verdade tem que passar para metro, né? Ou dividir por 6.410. Muda muito pouco, tu percebe? Agora, se você subir uma altura, né? No caso aqui, eu estava falando quilômetros, né? Se eu subisse 10 quilômetros, 6.400 ou 6.410 quilômetros, não muda quase nada, né? Professor, mas se eu subir, né, 1.000 quilômetros? Ah, meu amigo, se você subir 1.000 quilômetros, aí realmente já vai mudar. 6.400 para 6.400 mais 1.000, 7.400, aí já vai ser uma coisa bem notável, né? A atmosfera terrestre, pessoal, ela tem assim, ó, uns 15 quilômetros de altura. A espessura da atmosfera terrestre é 15 quilômetros. Enquanto que o raio da Terra é 6.400 quilômetros. Tu percebe como 15 é muito pequeno comparado com 6.400?
É por isso que a gente considera que até a saída da atmosfera terrestre, ó, até a saída da atmosfera, até uns 15 quilômetros de altura, a gente costuma desprezar essa variação, né, do campo gravitacional com a altura. E a gente considera que o campo gravitacional é uniforme, entendeu? Mas essa questão, então, não desprezou, não. Não, tanto é que, como todas as outras estão erradas, né, já dá para perceber que a certa vai ser a letra C, né? E que está correta, de fato, né? Ó, quanto maior for a altura, professor, que eu tiver, pronto. Quanto maior for a altitude que eu tiver, o campo gravitacional vai ficando cada vez mais fraco. Beleza? Por isso que a resposta correta dela, galera, é a letra C de casa, tá bom? Vamos então passar para a próxima questão.